Boa tarde. Como vocês devem adivinhar, não sou portuguesa nem brasileira. Sou inglesa. Trabalho em Portugal, num centro de investigação, no norte de Portugal. Antes de começar, gostava de agradecer ao Marcos por me ter convidado e para podermos criar laços colaborativos. Tem sido uma experiência bastante positiva. A minha primeira vez em Brasil e estou a adorar. Então, eu vou falar sobre o restauro dos rios, alguns princípios, conceitos e medidas. E peço já desculpa, eu vou falar português para lá, com sotaque inglês, está bem? Então, paciência. Então, vou começar com esta citação que traduzi no Google, e peço desculpa se houver falhas. Uma citação de Apóstolo Henrique de 2003, em que um rio saudável e autossustentável fornecerá bens e serviços ecológicos e sociais importantes, e nós temos uma grande dependência sobre estes serviços. Já foram listados vários serviços hoje de manhã e estou-me a repetir, mas são alguns exemplos de serviços: água, nutrientes, energia, recursos genéticos e prevenção de cheias e recreio. Claro, nós estamos a falar de um sistema, um ideal, mas a verdade, no que respeita ao estado dos rios, é bem diferente. Os impactos sobre os sistemas lóticos, os rios, são muitos e são muito complexos. Alguns exemplos de impactos incluem a descarga direta e a poluição difusa, a urbanização, que provoca uma grande perturbação do ciclo hidrológico. A drenagem das zonas úmidas são muito importantes no ciclo hidrológico, tem um papel de buffer, de travão, de tampão, na retenção de poluentes e nutrientes e a prevenção de cheias. Um dos maiores impactos sobre os sistemas lóticos, os rios, são as alterações no uso do solo. Principalmente uma das maiores alterações são para fins agrícolas. Em geral, há uma destruição dos habitats, desvios de caudais e muitos outros tipos de impacto. Talvez um dos impactos mais maciços sobre as linhas de água são as barragens, que causam uma forte perturbação em termos da conectividade. As barragens provocam grandes perturbações na conectividade, não só longitudinal, mas lateral dos sistemas lóticos. Causam perturbações muito fortes na sazonalidade das caudais e a transporte lateral e longitudinal da matéria orgânica, da energia e da biota. Nos Estados Unidos tem havido vários estudos sobre o papel e o uso das barragens e algumas barragens, ou barramentos, acho eu, são consideradas não viáveis ao longo prazo e mais de 500 barragens de médio, pequeno tamanho têm sido removidos ou desmantelados nos Estados Unidos. Então, quando nós falamos do restauro dos sistemas fluviais, nós estamos a pensar e a falar em retornar o rio para uma condição que permite padrões naturais de diversidade. Por exemplo, padrões de deposição, de formação de pequenas represas naturais e nós queremos, ao mesmo tempo, diminuir o efeito da intervenção humana. Claro, quando nós estamos a falar nos sistemas fluviais, os rios são sistemas altamente dinâmicos, não são fixos, nunca estão num estado fixo. Então, nós temos que tomar isto em conta nos projetos e as iniciativas de restauro. Como nós não estamos a lidar com um sistema fixo, um projeto, uma iniciativa de restauro tem que permitir uma expressão de uma gama de condições naturais, de caudais naturais, de padrões de deposição e erosão. Esta expressão das condições tem que conduzir com as características
físicas e biológicas da bacia, ou a tipologia do rio em questão. Há cada vez mais interesse no restauro de sistemas aquáticos. E nos últimos 20 anos, desde os anos 90, tem havido um crescimento, um aumento exponencial, não só projetos de restauro, mas também na divulgação dos resultados dos projetos de restauro. Este aumento provém principalmente de duas medidas legislativas. Nos Estados Unidos, the Clean Water Act, que foi implementada em 1972 e depois modificada em 77, e como o Manuel já falou hoje de manhã, a Diretiva de Quadro de Água, que foi implementada na Comunidade Europeia em 2000. E um resultado destas medidas legislativas tem sido um aumento bastante agudo nos projetos e interesse nas iniciativas de restauro. E vou falar muito rapidamente sobre a diretiva. O Manuel já falou hoje de manhã sobre esta medida legislativa. A diretiva, ou DICIA, implica ou obriga que todos os Estados-membros implementem programas de monitorização do estado ecológico, físico-químico e hidromorfológico das massas de água. Os rios, os lagos, os reservatórios, as águas transicionais e a zona costeira. E a gestão, tal como o tema deste workshop sugere, tem que ser o nível da bacia. Exige que todas as massas de água superficial atinjam boa qualidade ecológica até 2015. Eu concordo com os meus colegas, concordo com o João e o Manuel, que até 2015 não há maneira alguma que a comunidade, todos os membros dos Estados da Comunidade Europeia vão atingir este objetivo. Mas eu gostaria de ser optimista, tal como o Manuel, e talvez para 2020, 2025 vai haver uma melhoria. Todavia, implica muitas iniciativas e financiamento de projetos para recuperar o meio aquático. E, sendo realista, no estado económico em que nós encontramos, no momento, em Europa, não sei se isto realmente é viável. Quando nós falamos em restauro, em geral, falamos de 3 estados ou 3 alvos. Temos um ecossistema degradado e nós, num mundo ideal, queríamos voltar para o sistema regional. Mas, tal como o João Carlos falou hoje de manhã, isto não é sempre possível, por várias razões. Então, nos projetos de restauro, falamos muitas vezes em restauro, reabilitação ou recuperação. E cada medida, cada objetivo tem, cada meta, cada goal tem objetivos diferentes. No caso do restauro, o nosso objetivo é o retorno para o estado original, o ecossistema original, a sua condição original. Por várias razões, isto não é muito realista. Em geral, as alterações na ocupação do solo, na bacia, são maciças, são alterações maciças, e é muito difícil, claro, por causa dessas alterações no uso do solo, de retornar o sistema, para o ecossistema original. Um outro fenómeno a tomar em conta são as alterações climáticas. Os ecossistemas estão em pleno, mesmo os ecossistemas pristinos, estão em plena mudança. Então, não é realista tentar de voltar para o ecossistema original. E, claro, em último lugar, os custos são fenomenais. Não é realista. Quando nós falamos de reabilitação, o objetivo do projeto de restauro é o retorno de algumas funções e estruturas encontradas num estádio prévio, mas sem ser o estado original. Então, vamos ao longo do caminho para o ecossistema original, mas sem chegar à condição original.
original. No caso da recuperação, o objetivo num projeto de recuperação é a recuperação de alguns serviços fornecidos pelo meio, mas de uma forma diferente do estado original. Então, um projeto de restauro sensu lato tem que definir quais são os objetivos, se for restauro, reabilitação ou recuperação. E eu diria que a maioria dos projetos de restauro, mais uma vez sensu lato, cabem na reabilitação e recuperação. Bem, os objetivos de restauro é a alteração dos processos biofísicos e as estruturas no meio lótico. E como o fim de promover um sistema mais dinâmico, com maior diversidade e resiliência. E, em geral, o restauro, um projeto de restauro quer mexe, em geral, no caudal, no restauro de padrões de erosão e deposição e o movimento do leito do rio em si. E, claro, ao fim e ao cabo, depois de implementar medidas para atingir estes fins, nós queremos aumentar a diversidade e abundância das espécies aquáticas-chave. A Margaret Palmer, uma investigadora americana que tem publicações excelentes sobre o restauro, lista 5 metas importantes ou objetivos importantes em projetos de restauro. Em primeiro lugar, é preciso ter uma imagem específica de fim do projeto. Qual é a imagem final que o projeto queira atingir? Então, é muito importante determinar objetivos e limitações. As limitações poderiam ser ecológicas, socioeconómicas, mas muitas vezes são financeiras. Como nós estamos a lidar com um sistema dinâmico, um rio, tem que haver alguma flexibilidade. Os objetivos podiam ir mudando ao longo do projeto, conforme as alterações que podiam ocorrer no rio em si. Claro, um projeto de restauro quer demonstrar uma melhoria mensurável na biodiversidade, na diversidade do meio. Então, é muito importante ter alguma ideia das pressões que estão a afetar o sistema e temos que ter, obrigatoriamente, as espécies-alvo que demonstram uma melhoria. O sistema também deve ser mais autossustentável e resistente a perturbações externas depois de uma iniciativa de restauro. De modo que apenas é só preciso a manutenção mínima. Então tem que haver alguma resiliência, um projeto de restauro devia aumentar a resiliência do sistema e isto depende de técnicas que impedem a degradação. Durante a fase de construção, nenhum dano duradouro deve ser infligido ao sistema e devia haver pré- e pós-avaliação do projeto, se o projeto realmente resultou. E muitas vezes não há avaliações, programas de monitorização de programas de restauro. No mundo ideal, um projeto de restauro devia ter uma equipa multidisciplinar. Tem que haver biólogos, geólogos e uma coisa cada vez mais importante é a participação de sociólogos e, claro, os stakeholders, as pessoas com interesse no rio. Um projeto também devia tomar em conta a organização hierárquica do sistema lótico, desde a bacia até o habitat e microhabitat, e também devia tomar em conta as 4 dimensões do rio. A dimensão longitudinal, lateral, vertical, a ligação com as águas subterrâneas e também o temporal. É preciso ter alguma informação histórica, claro, porque nós temos que, se for um projeto de restauro, temos que ter alguma ideia das condições anteriores.
E, mais uma vez, vamos falar sobre as condições de referência. Nós precisamos de ter alguma ideia do sistema no seu estado pristino ou o melhor possível. Isso permite-nos comparar locais, sítios na área de restauro e compará-los com uma condição de referência e temos alguma ideia do grau de degradação de área sob estudo. Métodos de recenseamento também são essenciais para determinar a diversidade e as características do habitat e pedimos, com estes métodos de recenseamento, desenvolver índices de qualidade próprios para o local sob estudo. Na Inglaterra, aliás, na Europa, para o recenseamento da característica do habitat dos rios, utilizamos uma metodologia. Esta é uma metodologia contemplada e incluída na Diretiva de Cor d'Água, chamada o River Habitat Survey. É um método que foi desenvolvido na Inglaterra e já foi adaptado para vários países, em que, ao longo de um troço de 500 metros, há recenseamento das características das margens, do leito, da vegetação, da zona e mata ripária e a ocupação do solo. Também tiramos medições da largura e altura das margens e a partir destes dados nós podíamos obter informação através de dois índices sobre a qualidade do habitat e sobre o grau de modificação do habitat. Então eu vou falar sobre um estudo, um projeto em que estou envolvido desde 2005 sobre um rio, uma ribeira no sul de Portugal, em que tem que haver medidas de reabilitação eu vou falar sobre os objetivos e alguns dos resultados que obtivemos até agora. A Ribeira da Odaloca situa-se no sul de Portugal, na região do Algarve. No rio, até 2000, existia, acho que desde 2004 a 2005, uma barragem parcialmente construída. O Algarve, a região do Algarve, é um foco de muito turismo, tem imenso turismo. Então, há uma grande demanda para água, para os hotéis, etc, etc. E o governo socialista, em 2009, decidiu que a barragem teria que ser concluída e foi inaugurada em 2010. Na Ribeira da Odaloca existem duas espécies endémicas de peixe altamente ameaçados no livro vermelho, o ascalo do Arade e a boga do Sudoeste. Então é uma área altamente sensível, não só por causa das espécies de peixe, mas também era um dos poucos rios no sul de Portugal, ainda com uma floresta ripária madura e extensiva. E esta zona agora está inundada, a mata ripária. Então, os objetivos do projeto foram os seguintes. O Instituto Nacional da Água pediu que nós identificássemos e caracterizássemos as gradientes de qualidade dos habitats e efetuamos também estudos nas comunidades dos macroinvertebrados, peixes, aves e macrófitos, e para tentar de averiguar alterações nas comunidades ao longo destes gradientes de qualidade. Era preciso identificar as drivers das alterações detectadas, ou seja, as alterações, tentar de confirmar se as alterações nestas comunidades eram por causa de fatores ambientais ou pressões e identificar os níveis espaciais destes drivers. Depois também tínhamos que identificar os indicadores adequados para avaliar as medidas de restauro e avaliar cenários de reabilitação na Ribeira. Tenho aqui algumas fotografias da Odaloca. Nos sítios, nos locais mais a montante, como se vê aqui, tem a mata ripária bastante bem desenvolvida e
um bom grau de heterogeneidade dos habitats. Aqui a Jussante, onde a Ribeira está muito mais impactada. Aqui nas margens há agricultura e pomares de citrinos, a criação laranjais e citrinos. E há muita alteração e intervenção humana nas margens para proteger os terrenos contra a inundação. É um sistema mediterrâneo. No inverno tem um caudal bastante razoável, mas durante o verão o leito de ribeira, principalmente nas zonas adjacentes, ficam completamente secos. E claro, como a construção da barragem, este efeito da seca e as alturas, quando tiver caudal, são exageradas ainda mais. Entre 2005 e 2006, efetuamos uma campanha de amostragem em 30 locais. 5 locais a montante da zona de inundação, 10 na zona de inundação, 10 sítios adjacentes da barragem e 5 locais nas afluentes. Efetuamos em cada sítio, em cada local, o River Habitat Survey para recensear o habitat e tirar alguma ideia da qualidade do habitat. Tiramos amostras das macroinvertebrados, de peixes, aves, na mata ripária, na floresta ripária e macrófitos. Ao mesmo tempo, medimos variáveis ambientais e variáveis de pressão no campo e também utilizamos dados remotos dos sistemas de informação geográfica. A partir dos dados dos elementos biológicos, criamos base de dados de abundância relativa, ou seja, a estrutura, e métricas. São uma maneira de medir a função. E utilizamos estes dados todos para atingir 3 metas. Primeiro, identificar os gradientes da qualidade do habitat. Segundo, avaliar os bioindicadores. E, em terceiro lugar, avaliar cenários de restauro para espécies-alvo. As espécies-alvo, neste caso, sendo as espécies de peixe, as 2 espécies endémicas que eu falei. Primeiro, para ter alguma ideia da qualidade dos habitats, utilizamos um método chamado KPT, que foi desenvolvido em 2002 pelo meu chefe, o Rui Cortes, em que, primeiro, agrupamos, é uma maneira de agrupar troços recenseados e depois ter alguma ideia da qualidade dos troços. Então, primeiro, para agrupar os troços, criamos unidades fisiográficas homogéneas, utilizando as seguintes variáveis para agrupá-las, que são muito simples. Pode utilizar outras variáveis, mas neste caso utilizamos o sistema da estrela, a geologia e taxas de precipitação e altitude. Depois de agrupar os troços que foram recenseados e amostrados, avaliamos a presença de pressões antropogénicas. E neste caso utilizamos a área urbana, a presença das estradas, descargas pontuais, o uso do solo, a agricultura e alterações hidromorfológicas. Utilizamos esta equação aqui para depois obter alguma ideia do grau de conservação ou da local. E conseguimos e obtivemos 5 classes de qualidade, desde muito bom até altamente degradável. Permitiu-nos, logo a partir de ter alguma ideia do estado dos vários troços ao longo da área de estudo. E vê-se perfeitamente que aqui nas zonas, mais nas troços e afluentes a montante, a qualidade é muito boa. Temos isto é uma zona de urbanização aqui, e devido às descargas pontuais a qualidade do sítio é menor. Na zona de inundação temos a classe 2, que é boa qualidade, e depois nas zonas adjacentes da barragem a qualidade é pior. Também utilizamos estes dados para sugerir medidas de restauro.
E não vou falar de todas as medidas aqui, mas, por exemplo, na zona adjacente da barragem, uma das medidas de restauro que nós sugerimos foi o controle de fontes de poluição difusa, reposição de continuidade hídrica e controle das espécies exóticas da vegetação. Depois seguimos para a avaliação dos bioindicadores. Nós queríamos saber se os grupos biológicos, os elementos biológicos, estavam a responder a fatores naturais ou de pressão. E depois queríamos confirmar ou determinar se a melhor maneira de determinar a qualidade de sítios era através da estrutura ou a função destes grupos, de seguintes grupos que mostramos na zona de estudo. Primeiro, efetuamos uma análise de componentes principais dos dados de pressão e de ambiente e confirmamos que haviam padrões longitudinais de montante até jusante, com boa qualidade nas zonas a montante e má qualidade nas zonas a jusante. E a análise dos componentes principais também permitiu-nos confirmar que as principais pressões na área do estudo foram relacionadas com o uso do solo, que é principalmente agrícola, e os impactos são principalmente físicos, são alterações ou intervenção nas margens e no leito. Nós utilizamos análises multivariáveis, análise de redundância, para associar os elementos biológicos com os fatores, como as variáveis ambientais e da pressão. Mas utilizamos uma ferramenta no software chamado Forward Selection, em que as variáveis que melhor explicam a associação, como os grupos biológicos são selecionados a priori, antes de proceder com as análises. E depois de fazer o Forward Selection, encontramos que foi o maior número de variáveis ambientais selecionadas que as variáveis da pressão. Isto quer dizer que parecia que os elementos biológicos estavam a responder em primeiro lugar às variáveis ambientais e não da pressão. Todavia, encontramos uma elevada taxa de redundância entre todos os grupos, no pH e altitude. Os peixes, o grupo dos peixes foi o maior número de variáveis selecionadas e associadas com barras de deposição e vários fatores da matéria pária. Então, parece-me, ficou evidente que os peixes estavam a responder a alguns variáveis associados com a qualidade do habitat. As variáveis da pressão, nós obtivemos resultados algo estranhos, em que as métricas, nós não obtivemos uma relação muito forte entre os dados funcionais, as métricas e as variáveis da pressão. E encontramos que as aves nós pedimos associar as aves com alguma robustez, com a participação das margens e do uso do solo. Os melhores indicadores, neste caso, nesta área de estudo, foram os peixes e as aves, ambos organismos grandes e móveis e fortemente associados com aspectos relacionados com a participação física e algumas variáveis ambientais. Os macroinvertebrados, a resposta que nós encontramos, no caso dos macroinvertebrados, a melhor resposta foi alterações do caudal. Aqui temos um gráfico multivariado de análise de redundância sobre a estrutura e função das aves. Aqui temos a abundância relativa de várias espécies e aqui confirma-se uma distribuição longitudinal e este grupo de espécies aqui
está, quer dizer, está em uma relação negativa com a utilização agrícola do solo, ou seja, são encontrados em zonas onde há uma boa mata ripária. No que respeita às métricas, também temos agrupamentos de métricas relacionados com a forma da vale e aqui margens onde tem havido reforçamento das margens. No que respeita aos peixes, há uma nítida separação destas duas espécies endémicas como as espécies exóticas, relacionadas com a modificação do canal e a presença de barras de deposição, que são encontrados nas zonas mais a montante da área de estudo. As métricas também funcionaram bem, a percentagem de indivíduos exóticos são associados com a modificação do canal e as espécies nativas são encontradas onde temos barras de deposição, mais uma vez situadas mais a montante. Depois seguimos para vários cenários de restauro, em que, eu não mexo muito bem nesta área, isto é trabalho de um colega meu, utilizamos a Habitat Suitability Curves para determinar a área, a quantidade de área disponível para o habitat de preferência destas duas espécies. Nós criamos 5 cenários de reabilitação do habitat utilizando um software chamado River 2D e utilizamos dados dos caudais ecológicos que vão ser utilizados na Odoloca. E aqui são os 5 cenários que nós testamos. O primeiro cenário foi a presença de meandros e açudes submersos na zona de restauro. Depois a presença de meandros e ilhas no leito. O terceiro foi 3 ilhas no leito. O quarto aqui, a criação de baías laterais para refúgio para os peixes. E depois a presença de deflectores para criar zonas de erosão e deposição no leito. E testamos os 5 cenários para ver quais eram os melhores para aumentar a habitat que podia ser utilizada pelas duas espécies endémicas. Estes foram os 2 cenários mais aptos para as espécies endémicas, ou seja, a presença de ilhas no leito e a criação de baías laterais. E, de momento, nós estamos a arrancar com as obras para instalar estas estruturas na Odoloca. Então, eu tenho falado principalmente sobre medidas que aumentam a heterogeneidade do habitat, o nível de leito. Mas a maioria das medidas de restauro a este nível são insuficientes. Mais uma vez, a Margaret Palmer escreve, e muito bem, que a intervenção nas medidas dos projetos de restauro tem que contemplar escalas superiores para serem verdadeiramente um êxito. E é preciso tomar em conta alterações na ocupação do solo, o nível de troço e da bacia, a manutenção da mata ripária e, claro, a manutenção de caudais ecológicos realistas. Mas nós analisamos, fizemos uma decomposição da variância dos fatores ambientais e de pressão que descrevem a distribuição dos macroinvertebrados, o nível da habitat, do troço e da bacia. E isto suporta as observações feitas pela Margaret Palmer, ou seja, a maior parte da variância explicada para a distribuição dos macroinvertebrados reside no nível de troço e de bacia. E a variância não explicada reside, a maior percentagem reside no nível de habitat. Então nós temos que pensar, nós não podemos pensar, concentrarmos só no leito. Temos que pensar além do leito, temos que pensar no troço, temos que pensar no nível da bacia. Conclusões. Mais uma vez, Margaret Palmer, que eu gosto muito do trabalho dela,
Em 2010, ela publicou um artigo em que ela fez uma pesquisa bibliográfica sobre 78 projetos de restauro que foram efetuados entre 1975 e 2008. E ela chegou a várias conclusões. Primeiro, somente 2 dos projetos que foram pesquisados demonstraram uma melhoria estatisticamente significativa da biodiversidade. Somente 1/3 dos estudos encontraram uma relação positiva entre a biodiversidade e o grau de heterogeneidade no leito após restauro. E nenhum projeto revelou ou confirmou que somente a heterogeneidade dos habitats controla a diversidade das macroinvertebrados bentônicas devido às medidas de restauro. Então, nós estamos a lidar com uma área muito complexa e, embora as intenções são muito boas, ainda há muito trabalho para fazer. Obrigada.